Bem-vindos novamente! Vamos agora para a segunda parte da série de 3 episódios sobre as empresas brasileiras que criaram inovações no combate às pragas e doenças da lavoura, assim como técnicas de manejo integrado que evitam a resistência aos defensivos agrícolas. O manejo integrado de pragas e doenças defende especialmente o uso por controle biológico, no qual se controla as pragas agrícolas, como insetos transmissores de doenças, a partir de seus próprios inimigos naturais que são introduzidos na lavoura, podendo ser insetos, vírus, protozoários, fungos ou bactérias. E nós temos também o Biodrop, que é uma cápsula que foi desenvolvida, uma cápsula biodegradável, que foi desenvolvida para liberação de inimigos naturais, voltada então para o controle biológico. Nós colocamos essas vespas dentro da cápsula e essas cápsulas são liberadas nas lavouras em quantidades diferentes a depender de cada tipo de cultivo e praga. Isso incentiva a utilização do controle biológico, mecaniza, então dá mais agilidade a essa operação de controle e assim a gente consegue proteger, por exemplo, os nossos recursos naturais e sermos menos agressivos ao ambiente. Na verdade são insetos praga, né? Então, por exemplo, para a cultura da cana-de-açúcar, a gente trabalha com a broca da cana, que é uma lagarta que fica ali dentro do colmo, e o controle químico não consegue atingir essa lagarta justamente por esse comportamento que ela tem de estar ali dentro. Através da liberação das vespas, o controle biológico é realizado. Na cultura da soja, a gente trabalha com o controle do percevejo marrom, através da liberação de uma vespinha que chama Telenomus podise. No milho, nós trabalhamos com o controle da Spodoptera frugiper, da famosa lagarta do cartucho, através da liberação de microvespinhas também, conhecidas como tricograma. O controle biológico é utilizado em conjunto com o químico. Os agentes naturais são liberados no campo, garantindo que todo o ambiente esteja protegido, enquanto o controle químico é aplicado somente nas zonas de infestação. Eu sou uma super defensora do controle biológico, mas não sou contra o controle químico. A gente volta justamente no manejo integrado. Quanto mais práticas a gente utilizar, melhor. E o controle químico é uma prática que a gente sabe que, se bem utilizada, é muito eficiente. Tem um momento correto para fazer essa liberação do insumo e ele não pode ser utilizado com produtos que vão atrapalhar a sua eficiência. Então não se pode, por exemplo, fazer a liberação de um parasitoide e logo em seguida aplicar um agrotóxico que vai matar esse parasitoide. Então é tudo bem encaixado, bem planejado para que a eficiência seja a maior possível. Pesquisas brasileiras já estão testando a eficácia de vacinas como uma espécie de remediação preventiva contra a ferrugem e podem, em breve, serem disponibilizadas como uma prática de manejo integrado contra a doença. A vacina não é um produto biológico, mas são compostos aí que induzem uma resistência bastante direcionada na planta. Então é uma forma que a gente tem de expressar os genes de interesse e dessa forma trazer mais uma ferramenta de manejo para a ferrugem, que é uma doença de impacto não somente nacional, mas em todos os países aí que plantam soja. A vacina, sem dúvida, é um produto que vem para agregar, que vem para somar no manejo integrado. A ferrugem nunca vai ser uma doença para ser trabalhada de forma curativa, embora tenham ferramentas aí que possam entregar um pouco desse controle. Mas a nossa intenção é trabalhar de forma preventiva, até mesmo porque nós estamos falando de um produto que vem para induzir uma resistência na planta, para induzir esse controle de forma preventiva aí. O clima é outro fator extremamente relevante. Altas temperaturas, aliadas ao excesso de umidade, formam um ambiente ideal ao aparecimento da ferrugem asiática. Há pragas típicas de épocas úmidas e outras mais favoráveis de aparecer no tempo seco. Soluções tecnológicas fornecem dados climáticos em tempo real ou do microclima da região, possibilitando ao produtor informações sobre as variações de temperatura e as taxas de umidade,
identificando períodos sem chuva, evitando desperdício na irrigação e em pulverizações. Hoje em dia, as previsões climáticas que nós temos em países com grandes áreas agriculturáveis, e o Brasil é o maior exemplo deles, elas têm grande falha se você começa a sair dos 15 dias de previsão. E por que você tem isso? Porque os dados que a gente coleta, na maior parte, são de satélites. O Brasil tem poucos dados hiperlocais, o que está acontecendo de fato na fazenda, nos grupos de 2.000, 3.000, 1.000 hectares. Esses dados precisam ser levantados direto do campo para serem agregados com os dados de satélite, para os grandes modelos climáticos e para dar previsões assertivas para o produtor. O vento é a forma mais rápida de disseminação da ferrugem asiática. O processo de infecção que dá origem à lesão na planta começa por meio dos esporos, que são as estruturas de reprodução do fungo. O inóculo, então, ele é o esporo. O esporo é como se fosse a sementinha do fungo, é uma estrutura microscópica e ela vai cair sobre as folhas de soja e quando tiver condição favorável, que é quase todo dia, né, tem períodos que são muito favoráveis e tem períodos que são favoráveis, mas no geral a condição aqui no Brasil de outubro, novembro, dezembro em diante, é praticamente todo dia favorável à infecção. Então, tendo um molhamento foliar, a infecção vai iniciar e a doença pode se estabelecer. Se uma propriedade vizinha apresenta esses esporos, as chances são significativas de atingir o entorno. O consórcio anti-ferrugem é um meio de acesso à dispersão da ferrugem asiática da soja em todo o Brasil. Ele funciona como uma plataforma web e aplicativo móvel de acompanhamento do avanço da doença. É interessante estar ligado.